Oi, gente, essa primeira tentativa aqui, minha primeira experiência de gravar uma aula para vocês. É a segunda aula que vocês devem estar acompanhando nesse esquema de aulas online, digo o segundo tema, né, que a gente está cobrindo. No primeiro vocês devem ter visto o vídeo do professor Pablo, ele estava tratando dos primeiros textos que cunharam o termo guerras culturais. Então, nesse segundo tema, a gente vai olhar para a história das guerras culturais. Nesse vídeo eu vou falar sobre um livro específico, que é o livro do Andrew Hartmann, A War for the Soul of America, uma guerra pela alma da América, né, dos Estados Unidos. Esse é um livro sobre a história das guerras culturais, escrito pelo Andrew Hartmann em 2015, então é um livro bem mais recente do que os que a gente tratou no primeiro tema, que era quando o termo estava sendo cunhado, então a gente está agora já tratando de um livro que é 25 anos depois, né? Então vamos lá. Então o, o Andrew Hartmann, ele começa a história das guerras culturais resgatando os anos 60. Para ele, a história das guerras culturais começa ali nos anos 60. Qual era o contexto dos anos 60? Então, antes de começar os anos 60, para colocar o contexto, ele menciona muito brevemente, ele não se perde muito nisso, mas ele fala que os anos 50 foram anos particularmente conservadores. Então ele fala, o termo que ele usa é de América normativa, Normative America. O que era a Normative America? América é um conjunto é uma certa cultura que se desenvolveu nos Estados Unidos naquela época, numa época de muita, como se diz isso, de muita estabilidade, né? Em que se formou um consenso cultural de valorização do trabalho árduo, do mérito individual, uma sociedade muito heteronormativa, em que os papéis de gênero estavam muito bem definidos, o papel da mulher e do homem, com o homem como provedor, a mulher dona de casa, etc. Para ele, os anos 60 chacoalharam completamente esse consenso que teria se construído nos anos 50, no momento de estabilidade, e mudaram completamente a cultura nos Estados Unidos. Então, nos anos 60, o que acontece? Muitos americanos começam a entrar. Você tem uma expansão muito grande do número de universitários naquele período. Você tem o desenvolvimento de uma contracultura que começa a desafiar, que desafia as autoridades, que rejeita a autoridade, que rejeita o mainstream cultural. Você tem no campo da espiritualidade, você tem começando a se desenvolver o New Age, que é uma espécie de um sincretismo religioso de religiões não cristãs, de alguma forma desafiando aí as religiões cristãs. E aí nesse caldo cultural, e nos anos 60 você tem também, acho que bem importante, você tem nos Estados Unidos o fim das leis de segregação, das leis do Jim Crow. Então, para lembrar que o marco histórico, em 54, você tem a decisão da Suprema Corte do Brown versus Board of Education, que foi o que deu o fim aí, o processo que começou o fim do processo de segregação das leis do Jim Crow, que fazia com que você obrigasse as escolas a terem tanto brancos quanto negros não separados mais em escolas diferentes, né? Então era mais ou menos nesse caldo. Nesse contexto dos anos 60, começa a se formar o que eles chamam de New Left, a nova esquerda, né? Então, o New Left é uma articulação frouxa entre uma série de movimentos sociais. Então você tem o movimento Black Power, você tem o movimento feminista da segunda onda, você tem o movimento gay, na época se chamava movimento gay, né, o que hoje a gente chama de movimento LGBT. Você tem uma série de movimentos anti-guerra ali nos anos 60, era principalmente em torno da guerra da República Dominicana. O que tá, a filosofia dessa nova esquerda, um dos pensadores principais que ele cita, o Paul Goodman, ele menciona que você tem uma ideia de transformação social por meio de mudança de hábitos. Então a nova esquerda ela não está exatamente se voltando para o Estado como eram os movimentos sociais tradicionais. Ela passa a se voltar principalmente, ela se volta para a sociedade, para mudanças de formas de sociabilidade, mudanças de hábitos mesmo, né?
Então, ele começa a dar uma série de exemplos desses movimentos. Então, no caso do movimento Black Power, né, você tem uma afirmação da identidade negra como uma coisa positiva. Então, você tem um resgate do movimento negro de olhar para a cultura africana e positivar aquilo. Você tem uma forma de incorporar formas de vestimenta, de usar o cabelo, etc., que era uma forma de afirmação da própria identidade. Concomitante, você tem movimentos Chicano, que ele chama, então o marco que ele cita é esse poema I Am Joaquim, que parece que fez muito sucesso, ele é de 67. Você tem a formação do movimento indígena americano, o AIM, American Indian Movement, que é de 68. Você tem a formação da National Organization of Women, que depois se tornou a maior organização feminista dos Estados Unidos. Então, isso na onda aí da segunda onda do feminismo. Você tem a formação da Frente de Libertação dos Gays, o Gay Liberation Front, que também é no contexto, o marco, né, do movimento gay, é o caso do Stonewall, que é de 69. Então você tem essa série de movimentos que estavam se formando e que estavam formando isso que passou a ser conhecido como a nova esquerda, o New Left. Como ele vai citando, ele vai contando sobre cada um desses movimentos, mencionando como que na base deles você tem essa mudança de eixo. Em vez de você reivindicar só mudanças para o Estado, você tem essa mudança de eixo que começa também e principalmente a se voltar para a sociedade. Então a segunda onda do feminismo, por exemplo, ela é muito marcada pelo lema "o pessoal é político", né? Então você tem essa dimensão de mudança. Um paralelo, né, se a gente comparar com a onda anterior do feminismo, das sufragistas, a reivindicação principal delas, elas estavam voltadas para o Estado para reivindicar o direito ao voto, ao sufrágio universal. A segunda onda do feminismo está em torno dessa ideia de que mesmo o pessoal é político e que a reivindicação é uma reivindicação social para uma mudança de cultura. No caso do movimento LGBT, isso vem também, eu já mencionei do movimento negro, do movimento Black Power. No movimento LGBT isso é ainda mais forte. Você tem a próprio nascimento do movimento LGBT vem muito arraigada com essa ideia de que você sair do armário, você afirmar a sua identidade de maneira pública, o pessoal político, mas principalmente essa afirmação identitária, ela é transgressora por si próprio. É isso que está no coração da nova esquerda que se forma nesse caldo cultural da contracultura e nos campi universitário. Então ele vai dizer que o locus principal da formação da nova esquerda, pelo menos a parte branca da nova esquerda, ela se forma na universidade. Não à toa, nos anos 60 você tem esse aumento grande do número de universitários. É nesse espaço universitário que começa a se formar essas ideias, e essa ideia, a novidade que esses movimentos trazem é essa novidade de se voltar para a sociedade, principalmente, para reivindicar mudanças de hábitos, né? No caso das feministas, do movimento negro, eu já mencionei. No caso do movimento negro, você tem, do movimento gay, você tem inclusive essa dimensão de transgressão na própria afirmação da identidade. Ele cita inclusive isso está junto de um caldo da contracultura, né, de uma negação do mainstream cultural e de uma aversão à autoridade. Ele cita inclusive um caso interessante de uma tentativa de articulação entre o movimento contracultural e essa formação da nova esquerda, que é um show do The Who, não sei se vocês vão lembrar quando vocês leram o texto, em que um dos líderes do movimento Yuppie, ele tenta pedir o microfone lá do líder do líder do The Who para fazer um discurso mais político, e o cantor despreza ele, tem lá um rechaço qualquer. Mas o fato é que essas duas coisas estavam se desenvolvendo no mesmo contexto e estavam se retroalimentando de alguma forma, né?
Não é como se os movimentos da nova esquerda tivessem conquistado suas pautas, não é como se hoje a gente tivesse um mundo, ou mesmo nos Estados Unidos, a gente tivesse um mundo onde não existe mais machismo, onde não existe mais homofobia, onde não existe mais racismo, onde não existe mais preconceito contra os indígenas ou os ticanos lá. Mas, a verdade, o que ele cita como conquistas são exatamente conquistas no campo cultural. Isso que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é o que está no centro do que o Hartman está trazendo. Então, o que ele considera que são conquistas? O movimento feminista da segunda onda, desse contexto dos anos 60, conseguiram colocar no currículo dos principais cursos universitários no país todo os estudos da mulher. Então ele mostra com dados a quantidade expressiva de aumento de disciplinas, de cursos que tratam de estudos da mulher nesse contexto dos anos 60. Outra coisa que ele cita como conquista da nova esquerda é a incorporação da contracultura no mainstream cultural. Então, se não é verdade que a contracultura tenha substituído a cultura tradicional, a cultura conservadora norte-americana, é também verdade que próprio Hollywood, que o mainstream cultural aos poucos foi absorvendo a contracultura. Então ele dá uma porção de exemplos de séries televisivas, de filmes que começam a tratar do tema da contracultura e de diversas formas incorporar essas ideias que são trazidas pela nova esquerda e pela contracultura. Elas são incorporadas pelo mainstream cultural da época. Então, tanto a incorporação das disciplinas no currículo das universidades, como essa disputa por visibilidade no mainstream cultural, são conquistas que não são exigências perante o Estado, certo? São mudanças na forma de concepção, são mudanças culturais propriamente, né? Então, de acordo, né, com essa ideia da nova esquerda de que você consegue transformação social por meio de mudanças de hábitos, né, de mudanças individuais, de mudanças na sociedade. O marco que ele coloca como dessa disputa é a eleição para presidente de 72. Então é a candidatura democrata na eleição de 72 do McGovern, que acabou perdendo para o Nixon. Ele cita que em relação a 68, quer dizer, num período de 4 anos, aumentou muito expressivamente a participação de mulheres e de negros na campanha do McGovern, que é talvez o primeiro candidato, que por isso marco, que começa a incorporar essa ideia do multiculturalismo, essa ideia de você incorporar as reivindicações da segunda onda do feminismo, do movimento Black Power, do movimento LGBT na sua campanha. E aí o que ele coloca como marco é que na campanha dele você tem um aumento da participação de mulheres e negros. De novo, é uma mudança que não é uma mudança só formal, não é uma mudança das leis, mas é propriamente uma mudança que vem da sociedade, que vem da cultura, né? De participação política nesse caso, como nos outros casos a aposta da nova esquerda é uma aposta por uma conscientização, esse é o termo que ele usa várias vezes no texto, né? As feministas tentando colocar no currículo os estudos da mulher, os gays defendendo que a autoidentidade é transgressora, isso são tentativas, ou os negros incorporando uma identidade negra como uma coisa afirmativa, né? Isso são mudanças culturais de conscientização, essa disputa ao mainstream cultural, e isso são conquistas dos movimentos dos anos 60 da nova esquerda. Então, no mesmo contexto dos anos 60, eu estava dizendo, né, que para o Andrew Hartman, a história das guerras culturais começa nos anos 60, que é onde começa a cultura tradicional dos Estados Unidos, que se estabeleceu num contexto de estabilidade nos anos 50. Ela é chacoalhada pelos eventos dos anos 60, principalmente pela contracultura e os movimentos da nova esquerda.
Nesse mesmo contexto, começa a se desenvolver em oposição à nova esquerda o que é chamado de neoconservadorismo, certo? Então, o neoconservadorismo é exatamente um movimento que ele nasce como como contraposto da nova esquerda, que enxerga a nova esquerda como uma força de degradação da cultura americana. Os conceitos que a nova esquerda, que o neoconservadorismo bebe, ele cita dois conceitos, né? O conceito de new class, que seria uma nova classe social, que é a ideia de que a elite comunista ela adquire poder não adquirindo capital e propriedade, mas ela adquire poder adquirindo cultura. Então essa é uma ideia que está muito presente no neoconservadorismo. A outra ideia, isso foi cunhado no fim dos anos 50 e influenciou bastante os novos conservadores, né? A outra ideia é a ideia de cultura adversária. Então, o que diz a ideia de cultura adversária? Os pensadores da cultura adversária dizem que o modernismo ele sempre foi um movimento que desafia a cultura burguesa, mas ele desafiava a cultura burguesa mas ele sempre foi ele sempre se afastou do mainstream cultural. É como se fosse ele é crítico à cultura burguesa, mas ele é um crítico e ele não faz parte de alguma forma. E o que a ideia de cultura adversária defende é que a nova esquerda estaria levando o movimento contracultural dos anos 60, estava levando essa ideia, esse modernismo adversário, de cultura adversária, para as massas. Então aquilo que foi criado, aquilo que foi concebido como uma coisa como uma lógica adversária, agora estava chegando para todas as massas e isso tinha consequências de degradação da cultura tradicional. Os exemplos que ele dá, ele começa a falar dos expoentes do neoconservadorismo, né? Então, o jornal Public Interest, que era um lugar onde se organizavam esses neoconservadores, ele conta um pouco a história do Public Interest e a história é bem interessante, bem ilustrativa, né? O Public Interest ele começa com uma proposta bem tecnocrática de que, alinhada com o consenso da Guerra Fria, um conceito anti-ideológico, né? Então, a ideia de que você não precisava de que se formar, estava formando um consenso na cultura americana que era de não existe mais esquerda e direita, que a técnica iria resolver os nossos problemas, etc. Então ele tinha essa posição que seria meio em cima do muro, né? Uma posição tecnocrática anti-ideológica. Mas aos poucos o public interest vai começando a se politizar e se tornar profundamente ideológico. Claro, não estou defendendo que antes ele não fosse ideológico, mas ele tinha um discurso que era anti-ideológico. E aos poucos ele vai se posicionando ideologicamente frontalmente contrário à nova esquerda. Outro exemplo, um exemplo que ele dá também de outro expoente do neoconservadorismo é o Moynihan, e é um caso interessante. O Moynihan ele é um democrata e ele escreve um relatório em 65 em que ele explica a pobreza dos negros com uma explicação moral, né? Ele diz que os negros, depois do fim da segregação, mesmo assim os negros tinham dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e a explicação que ele dá para isso é uma explicação moral a partir de como é estruturada a família negra, que seria uma família matriarcal em que não tem uma concepção de homem provedor. E aí, usando esse argumento, ele defende que o Estado deveria fazer medidas de políticas públicas para conseguir empregos, uma expansão dos empregos para os homens negros, para que eles pudessem se colocar na posição de homem provedor e, com isso, tirar os negros da pobreza. Ele acreditava, ele é um democrata que estava defendendo medidas sociais de expansão do Estado, de certa forma, e a recepção que isso tem é uma recepção horrorosa, principalmente perante a nova esquerda. O movimento negro ele é muito duro com o relatório Moynihan,
inclusive, o conceito de culpabilizar a vítima, ele nasce exatamente nesse contexto. É um texto do William Ryan, que ele escreve nesse contexto como resposta ao relatório Moynihan. Então, ele é acusado e aí ele vai aos poucos migrando e vai deixando o Partido Democrata. Ele passa, eventualmente, a ser assessor do Nixon, depois nos anos 70, já totalmente desgostoso da esquerda, porque ele se sente um injustiçado na esquerda, etc. E aí ele migra para o Partido Republicano. Bom, o neoconservadorismo, então, ele é anti-nova esquerda, ele enxerga que a nova esquerda está degradando a cultura tradicional e ele se coloca contra essa nova esquerda. Ele se coloca, ele usa esses conceitos de new class e de cultura adversária. Ele é antifeminista e ele é homofóbico, né? Então, o antifeminismo do neoconservadorismo vem de uma chave de que as feministas elas não estão buscando uma liberdade como elas imaginam que elas estão. O neoconservadorismo defende que, no fundo, o que elas estão defendendo, o que elas estão buscando elas estão assustadas com as novas responsabilidades que o novo contexto está trazendo. Também, mais ou menos nessa chave, o neoconservadorismo ele é homofóbico no sentido de que ele enxerga os homossexuais como exatamente uma new class, né? Como uma nova classe social, que ela seria mais que ela se fortalece na aquisição de cultura e despreza as massas, enfim, e de novo é na mesma chave, né? Como as feministas não querem assumir as responsabilidades, os homossexuais seriam uma nova classe que não quer assumir as responsabilidades dos homens provedores, certo? Isso que organizaria os homossexuais. Então o neoconservadorismo nasce, ele tem ele nasce nesse contexto, em contraposição à nova esquerda, e aos poucos ele vai encontrando respaldo numa parte da classe trabalhadora. Então, em particular, o neoconservadorismo ele apela muito para a guerra ao crime, né, o que eles chamam de war on crime, e ele tem um papel bastante importante já lá no governo Nixon, de ter uma expansão enorme do encarceramento em massa, por exemplo. O novo conservadorismo ele é frontalmente avesso às cotas, então a concepção parece que o New Deal ele foi bastante uma parte do New Deal teve muito a ver com uma aliança entre judeus e negros, e essa aliança ela vai se desfazendo com as leis de cotas, com as leis anti-segregação, que de alguma forma privilegiam os negros, porque a nova esquerda entende, junto com o movimento negro, a nova esquerda entendiam que para você conseguir fazer de fato conseguir uma não segregação, né, você conseguir um processo de fim da segregação, você precisa ter professores negros, porque os professores brancos, eles em grande medida eram racistas e não conseguiam de alguma forma acompanhar os alunos brancos, os alunos negros nas suas especificidades. Então tem um movimento de substituição, puxado pela nova esquerda, de substituição de professores brancos por professores negros, que é muito mal recebido pelos sindicatos dos professores, e isso cria uma divisão entre judeus e negros que os neoconservadores, de alguma forma, acusam que a nova esquerda está promovendo. Bom, eu estava comentando do livro do Andrew Hartman, das mudanças culturais que surgem com a nova esquerda nos anos 60 e a reação a ela que os neoconservadores promovem no mesmo contexto dos anos 60. Nos anos 70, o que começa a surgir, e ele chama atenção, é o que é chamado de direita cristã. Então a direita cristã é uma espécie de uma aliança entre cristãos, entre evangélicos, católicos, judeus e mormons, contra o que esses cristãos, chamam de humanismo laico ou humanismo secular. Então, os cristãos eles começam a se assustar
eles olham com maus olhos, esses cristãos, os cristãos conservadores, eles olham com maus olhos o movimento que começa a ter nos Estados Unidos de secularização da escola e das leis, certo? Então, tem um processo de incorporação no currículo da escola, no ensino fundamental e básico, e fundamental, médio, básico, de um currículo mais laico, então que eles chamam de textbook problem, né? Então os religiosos, eles veem isso como um problema, como uma forma de você tirar o que eles consideram que são coisas importantes para a educação dos seus filhos, né? Então você lembra que a gente está num contexto de fim da segregação, então nesse processo você tem um monte de pessoas se inscrevendo, se matriculando em escolas cristãs, exatamente para evitar o processo de dessegregação. Ao mesmo tempo que isso significa, quando você se matricula num colégio cristão, isso significa que você vai poder ter uma educação entre brancos, né? Mas ao mesmo tempo isso significava que você podia insistir num currículo cristão e não laico, que era um outro processo que estava acontecendo. Nesse contexto começa a se construir um conceito guarda-chuva, que é o que a gente hoje chama de valores da família, né? Que ao mesmo tempo ele é um conceito que é cunhado para colocar, para fazer frente ao mesmo tempo a uma série de coisas, como a questão do aborto, a questão do casamento igualitário, a questão do sexo antes do casamento. Isso tudo é interpretado, é colocado dentro desse guarda-chuva de valores da família. A direita cristã, ela começa a se organizar em torno de uma série de movimentos. Então, no texto ele cita alguns. Você tem um movimento feminista por direitos igualitários das mulheres, e você tem a direita cristã se contrapondo a isso, numa chave de que os direitos igualitários das mulheres, ele estaria negando o direito fundamental das mulheres de serem sustentadas por seus maridos e poderem ficar em casa cuidando dos seus filhos. Você tem um alinhamento pró-vida. Então, antes dos anos 60, os evangélicos tinham uma posição ambígua em relação ao aborto. Os católicos conservadores, principalmente, sempre tiveram uma posição bem firme anti-aborto, né? Mas os evangélicos tinham uma posição ambígua e, aos poucos, eles vão se alinhando numa posição pró-vida. Esse alinhamento, ele não é só dos cristãos contra essa formação secular, né? Ou contra os ateus, ou contra ou contra os não religiosos, não cristãos. Ele é principalmente um alinhamento interno. Esse é o tema que o Hunter percebe já lá na frente nos anos 80, ele vê isso com os efeitos disso chegando no debate, no centro do debate político, né, que a gente viu no último tema. É um alinhamento que divide dentro das próprias religiões. Você tem os católicos, você começa a ter um distanciamento entre os católicos ortodoxos e os católicos progressistas, o mesmo entre os evangélicos e o mesmo entre os judeus. As diferenças inter-religião que nos Estados Unidos ele tem uma longa história de animosidade inter-religião, um conflito entre católicos, evangélicos, judeus e mormons. O que você começa a ter é um alinhamento entre os conservadores dentro de cada uma dessas religiões e os progressistas dentro de cada uma dessas religiões. É isso que o Hunter vai ver lá na frente, no fim dos anos 80. Aí, a formação da direita cristã, todos os marcos que ele cita são dos anos 70, e o marco final o último marco que ele cita é uma campanha também da direita cristã contra a contratação de professores gays, assumidamente gays. Então, chega a passar uma lei nos Estados Unidos, na Califórnia, que permite que sejam demitidos professores assumidamente gays. Talvez vocês tenham visto essa história, ela
no mainstream cultural ela ficou famosa num filme do Sean Penn, que é o filme da história do Harvey Milk, que foi o líder da resistência contra essa lei. Então, essa lei chega a passar nos Estados Unidos, a resistência consegue barrar a lei, e culmina com o assassinato, infelizmente o assassinato do Harvey Milk, que é a história que se conta no filme, mas é esse contexto que vai organizando a nova direita, né? Então você tem o movimento contra o direito igualitário, você tem das mulheres, né? Você tem uma campanha pró-vida, um alinhamento de evangélicos conservadores e os católicos pró-vida, e você tem esse movimento contra a contratação ou pela demissão de professores assumidamente gays. Isso tudo organiza os conservadores dentro de cada uma das religiões cristãs e vai alinhando elas contra o que eles entendem que é o humanismo secular. Isso. O marco que ele coloca desse alinhamento é a formação do que é chamado de Moral Majority, que é um movimento no fim dos anos 70, que teria sido o principal responsável pela eleição do Ronald Reagan, o republicano bastante conservador, que ganha as eleições nos anos 80. Então, esse é o outro contexto que está ali agora já nos anos 70. Então, qual que é a interpretação para fazer um fechamento aqui, a conclusão do Andrew Hartman quando ele olha para a história das guerras culturais? Então, como que ele está interpretando? Os Estados Unidos partiram de um contexto nos anos 50 que é um contexto particularmente conservador, que ele chama de Normative America, em que você tem uma espécie de um consenso cultural num momento de profunda estabilidade, que é um consenso de família heteronormativa, de núcleo familiar, com papéis de gênero muito bem definidos e valorização do mérito individual. Nos anos 60, você tem um enorme chacoalhão disso com a contracultura e os novos movimentos sociais, a nova esquerda, que desafiam esse consenso cultural no campo da cultura, no campo da sociedade, não reivindicando mudanças na legislação, mas principalmente reivindicando mudanças de hábito. E aí você tem dois movimentos que se contrapõem a isso. Os neoconservadores, que estão se contrapondo exatamente aos feministas e ao movimento negro e ao movimento LGBT, que eles nascem já nos anos 60, exatamente em contraposição à nova esquerda. E esse movimento dos neoconservadores, eles é como se eles operassem mesmo no negativo dos novos movimentos sociais. Do outro lado, você tem a formação da direita cristã, que é muito mais numerosa, que é demograficamente relevante, ao mesmo tempo dos novos conservadores, do neoconservadorismo. As guerras culturais pro Andrew Hartman, portanto, ela não é uma ascensão conservadora. Ela é muito mais uma reação conservadora às mudanças que são propostas nos anos 60 pela contracultura e os novos movimentos sociais, a nova esquerda. E ela aparece tanto nos neoconservadores como na direita cristã. Lá na frente, o que ele está dizendo é que lá na frente, no fim dos anos 80, esses dois movimentos, o neoconservadorismo e a direita cristã, eles já estão misturados, de forma que a gente já não consegue ver mais uma separação própria entre essas duas coisas que se formaram nos anos 60 e nos anos 70. Então, as guerras culturais, elas seriam essa aliança entre neoconservadorismo e direita cristã, cuja base é formada pelos conservadores, que eram maioria nos anos 50, que eram o establishment, mas que, vendo o declínio da autoridade religiosa durante todo esse processo de formação nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, eles, no fim dos anos 80, eles começam a se ver como minoria. E eles começam a ver a necessidade de se organizar politicamente. Então eles passam a se ver como espécie de contra-revolucionários culturais. E eles se organizam politicamente, e é isso que seriam as guerras culturais. Quando esses grupos neoconservadores, quando esses grupos que antigamente se viam que eles eram o establishment e agora se veem como contra-revolucionários culturais, eles se organizam politicamente e trazem para o centro do debate político esses temas morais que começam a ser
que começam a ser pautados, que começam a ser desafiados nos anos 60. É esse processo, conforme a nova esquerda vai conquistando as suas pautas no campo cultural, os neoconservadores e a direita cristã, eles vão se estruturando e se organizando e eles começam a trazer para o debate político esses temas que antes estavam à margem. No fim dos anos 80, a gente vê esse processo a todo vapor e a gente vê isso no centro do debate político nos Estados Unidos.